A genética, sempre acreditamos nela como algo preponderante. Entretanto, nos últimos 20 anos, entendemos que mais determinante do que a genética é a epigenética, que é o seu comportamento. Então, entenda, eu nasci com uma informação genética para diabetes, outra para obesidade. Eu vou ter diabetes e obesidade só se eu ativar a genética. Então, o comportamento é aquele que expressa ou não a informação genética. Sem saber de nada disso, todos nós estávamos gozando uma vida melhor e ativando a genética da obesidade, que tem tudo a ver com a diabetes. Então eu estava maktub, que o filho de árabe aqui seria gordo, bariátrico, diabético, infartado como toda a família. Foi por sofrer bullying na escola, por ser obeso, imigrante, diferente, CDF, que eu quis ter vontade de ser diferente da minha família, porque eu não me sentia mal em ser obeso. Todos que eu amavam eram. Mas na escola aquela hostilidade me incomodava, eu queria ser aceito, eu queria jogar bola, eu queria brincar com os meninos, mas me escolheram naquela escola, naquele ano, eu era o gordinho, o pato feio da turma. O pele. Alguém me pergunta assim, você tem bronca daquele momento? Nada. O atleta que eu sou, esse homem que você comentou que treina... Treina, joga tênis, eu vejo todo dia, fico exausta. Foi forjado a aço pelo bullying na infância. Eu gosto de dizer... O bullying foi positivo no seu caso. Mas, na verdade, todo ato pode ser positivo. Eu não entendo que há alguma depende coisa... Do olhar, depende do olhar como e de como a gente reage. Você. Exatamente. Então, eu de verdade, quando chegava em casa triste, minha mãe dizia, para com isso, filho, vamos comer esfirra, vem, me dava um abraço. Mas se eu sentar comer mais esfirra, eu vou ser merecedor dos apelidos. Deixa eu fazer esporte. Meu tio mais novo me levava e foi assim que eu comecei a ressignificar minha vida com relação aos alimentos e ao comportamento esportivo. Porque na escola eu não consegui o sucesso que eu queria. Mas já na faculdade já não era mais obeso, já era esportista e fui muito bem recebido na faculdade como um atleta. E assim entendi a importância. Conquistador, você tem cara de conquistador. Eu gosto dessa ideia de desbravar e conquistar espaços, e tudo que a conquista envolve. É uma verdade, é uma percepção. Eu fiquei até impressionado com um pouco que você me conhece e já ter essa percepção. Mas eu acho que é algo que eu engajei na faculdade em busca de ser esse homem que sou hoje. Eu gosto de dizer para todo mundo, eu não sou um acidente de percurso e nem foi por acaso que eu estou aqui. Eu sempre desejei muito viver o que eu estou vivendo hoje. Então isso é o resultado de um desejo. Lutou por isso, lutei por toda a vida para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E você hoje não é low carb total, é carb total? É o que? Na verdade... Você come algum carboidrato? Não, como carboidrato. O que você come, doutor? Veja, Leda, existe Todo mundo deve querer saber disso. Eu gosto de compartilhar, inclusive. Baracá, né? A verdade é que eu gosto até de brincar com as pessoas. Eu vejo mulheres leves, magras, que não fazem exercício e comem muito mais do que eu. E eu costumo brincar, será que você precisa realmente, seu corpo precisa realmente comer tudo isso? Ou você está alimentando uma ansiedade, alguma tristeza, alguma carga emocional, algum lixo emocional mal resolvido? Esse tem sido o mal da humanidade. Nós não comemos para nutrir o corpo. Eu gosto de brincar, inclusive, com alguns pacientes. Você é usuário de drogas? Não, doutor, não, de maneira alguma. Quando você está triste, nervoso, irritado, chateado, você faz o quê? Ah, doutor, eu como chocolate, eu como pão. Então, acho que você não entendeu a pergunta. Você é usuário de drogas? Ai, doutor, entendi. Porque as pessoas de bem, Leda, têm usado a comida como uma droga. Buscado recompensas, buscado confortos, buscado aconchego. E, normalmente... é açúcar e farinha que gera essa sensação. Eu não vejo ninguém atacando gordura ou proteínas. Ninguém vai comer um pernil para ninguém vai comer um pernil para ansiedade. E ansiedade é o mal do certo. A ansiedade associada ao estresse, que é naturalmente uma ligada à outra, e ao alimento refinado. Essa é a causa do sobrepeso da humanidade. Todos estamos sob ansiedade e estresse. Seja por um desejo próprio, ou pelo sistema te imputando uma conquista, uma meta, uma fusão, ou seja, todo mundo já está ansioso, sob pressão o dia inteiro. E nós não somos mais os caçadores de outrora, nós pegamos um aplicativo, chamamos, rapidamente chega a 5.000 calorias ao colo. Ansiedade, cortisol, mau sono e carboidratos em excesso são resultados desse comportamento. E a nossa paralisação, né? Porque o vidro do carro é elétrico, a gente liga o controle remoto. Elevadores, escadas rolantes. Tudo foi feito para facilitar, né? A gente fica louco se não tem isso. Né? Essas facilitações nos afastaram do sol, porque até 50 anos atrás, rico ou pobre, tinha que caminhar até o correio ou até algum lugar. Então todos nós nos expunhamos ao sol.
Ninguém mais se Vieram expõe. os dermatologistas e falavam, não, olha o câncer de pele. Isso, aí veio o dermatologista. Aí eu pergunto, Deus colocaria o sol para matar todos nós de câncer de pele? Ou somos pessoas que bebemos, fumamos, estamos estressados e nos alimentamos mal, e em algum momento aquele sol escaldante para um ou outro pode ser a cerejinha que transborda? Eu acho que há muita má interpretação ou um desejo de verdade errôneo da indústria de fazer uso. Eu não acredito por acaso, eu acredito que as pessoas estão se ausentando do sol, baixando sua vitamina D, associado ao estresse e a uma alimentação da indústria, estamos nos tornando escravos da indústria farmacêutica. É verdade. Tomamos todos muitos remédios. Muitos remédios e que só Brasil, aliviam. Inclusive, nos automedicamos muito. Exatamente. Né? No Brasil, nos automedicamos, e nenhuma medicação cura. Nenhuma medicação busca a causa. Todas elas só nos trazem um alívio, um certo conforto, para que possamos dar continuidade ao uso. Você acha que o bom uso da comida, comida certa, cura? Cura, acima de tudo, eu não acredito na doença. Eu acredito numa fragilidade da sua saúde, que é causada pelo estresse, ansiedade e uma má alimentação. Então, corrigir através de uma boa alimentação. Não tenho a menor dúvida. Os alimentos são capazes de interferir nas suas questões hormonais. Quem come muito açúcar, muito carboidrato, vai ter pico de insulina. Se você tem pico de insulina, o cérebro recebe uma informação, estoca energia. Se você tem pico de insulina, sua glicose está alta, o seu hormônio GH cai. Se você faz um low carb, todo o processo é diferente. A insulina cai, o glucagon aumenta, o GH aumenta, a queima de gordura disponibiliza. Então, a alimentação, ela atua diretamente no nosso comportamento hormonal metabólico. Não tenho a menor dúvida disso. Você tem uma proposta de 30 dias, né? O desafio 30 dias do Dr. Baracá. São 30 dias cetogênicos? Não, sem nada de carboidrato? não é essa a ideia, Leda, não é essa a ideia. A gente comentou, e eu acho que eu vou passar por isso. Como eu tive uma infância dura e sempre desejei viver o que eu estou vivendo, há uns 8 anos, 10 anos, quando eu cheguei nesse momento, eu falei, meu Deus, consegui. E sempre entendi a necessidade e a importância de exercer a gratidão. A partir do momento que eu cheguei onde eu queria estar, entendi que eu deveria compartilhar isso com todo mundo. Procurei muitas ferramentas. Tentei doações em universidades, tentei usar o nome do meu pai para fazer uma biblioteca. As pessoas não demonstraram interesse lícito nesse. Então eu fui procurar outro caminho. Foi uma paciente que falou, doutor, você conhece a mídia social, o Instagram? Falei, não. Falei, é uma maneira de você compartilhar suas informações. Aí, a partir daí, encontrei uma ferramenta que poderia gerar meus conhecimentos e minhas informações, compartilhar com os demais. O desafio 30 dias surgiu nessa caminhada. À medida que eu compartilhava informações com todos, eu queria fazer com que as pessoas, sem um terrorismo, pudessem buscar a sua individualidade. Porque o que está acontecendo hoje, Leda, é que através de uma alimentação industrializada, todos estamos comendo de forma excessiva farináceos refinados, com presença de glúten, leite, derivados com durabilidade exagerada de 6 meses. E as pessoas, no meio da sua alimentação, não percebem que uma possível enxaqueca, uma dermatite, uma alergia, uma rinite, uma sinusite, uma alteração do trânsito intestinal pudesse ser decorrente de uma alimentação do que eles estavam comendo. Então, eu desenvolvi um desafio que não tem uma proposta como dieta. Absolutamente, nem de emagrecer, nem de nada. Mas de talvez de limpar o organismo, ressignificar a sua relação com os alimentos. Então, quando eu peço para você parar de comer farinha, eu não estou pedindo para você parar de comer carboidrato, é só a farinha que contém o glúten. A cerveja, a farinha branca e a cerveja, porque a cerveja nada mais é do que um suco de pão. Então, para um pouco com isso. Pare um pouco com refrigerantes, pare um mês de sucos, pare com os produtos industrializados, eu vou resumir. Pare de desembrulhar comida. Descasca a comida por 30 dias. Se você quer comer mais arroz, mais batata, o objetivo não é emagrecer, mas é parar com tudo que vem pronto. É muito possível que você consiga descobrir muito valor agregado a hora que você excluir. Um detalhe, Leda, é que todo mundo que quer mudar sua vida, quer melhorar seu estilo de vida, está sempre pronto para aceitar uma inclusão. Um suco verde, um suco laranja. O que as pessoas nunca estão prontas é para aceitar as renúncias e as exclusões. Isso em todos os aspectos da vida. Eu quero emagrecer, quero melhorar. O que eu faço? Não, não é o que você faz, é o que você vai deixar de fazer. Ah, não, doutor. Deixar de fazer. Aí eu brinco com ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir uma montanha, põe na sacola tudo que você quer. Na metade da montanha, você vai começar a olhar para isso tudo que está nessa sacola com outro olhar, porque é um peso.
Então o desafio... É incrível isso. O desafio... A gente se sente bem mesmo sem a farinha, né? É engraçado. A nossa farinha... É engraçado. Para mim é engraçado, mas para você que é um especialista no assunto, você acha óbvio, né? Claro, você descobriu, já sabe disso. Mas a verdade... Mas é que você se sente realmente melhor. Muito melhor. Embora você tenha o desejo de comer, porque a farinha é muito sedutora, né? As coisas produzidas com a farinha são muito sedutoras. Crocância. Sensação de prazer, tudo. Muita gordura. Eu acredito de verdade na indústria alimentícia desenvolvendo alimentos que nos geram vício e prazer. O que acontece? Com essa intenção. Com essa intenção. Viciar, isso aí, de nos viciar. Não, com certeza. O nosso pão de outrora... O açúcar é uma droga. Qual é a droga que você usa? Para mim, o açúcar é uma droga. É a droga. Ela é uma droga maior do que todas, porque é barata, lícita e ninguém te aponta o dedo. Aliás, há um erro comum. Por isso. Mais perigosa. E há um erro comum da sociedade dizer, mas doutor, isso não é normal? Eu falei, não confunda o comum com o normal. É um erro comum, mas não tem nada de normal nisso. E as pessoas que aceitaram o desafio começaram a compartilhar comigo suas experiências. Doutor, eu nunca mais tive enxaqueca, eu nunca mais tive uma barriga estufada, eu nunca mais tive sinusite, o que era? Então agora você descobriu que renunciando leite e derivados, uma farinha carregada de glúten, bebidas industrializadas, óleos vegetais que não prestam, você descobriu que você pode melhorar uma rinite, uma sinusite, uma cefaleia e um intestino. Então você tem intolerâncias alimentares que desconhecia. Agora é hora de procurar um profissional de saúde, um bom nutricionista funcional, que possa individualizar através de testes e montar um programa alimentar personalizado para você. Porque aquilo que te agrega e excluindo aquilo que não lhe agrega. Nesse livro, O Pilares para uma Vida Saudável, o Dr. Baracá fala do intestino, que é nosso segundo cérebro, segundo o nosso querido Hélio Pófolo. Isso mesmo. Eu conheci, eu entrevistei e gostava muito dele. Ah, você o entrevistou? Eu entrevistei e fui paciente dele, fui ao consultório dele como paciente. Olha, e é incrível. E assim, é incrível. E falar que ele é o segundo cérebro talvez justifique porque tanta gente fala tanta merda. Desculpa, eu não consigo perder a piada. Não precisa mas perder acho que tem gente pensando com o intestino. Tem gente pensando com o intestino. Primeiro pilar, alimentação e intestino. O segundo pilar, atividade física. Terceiro, qualidade do sono, estresse. Quarto pilar, equilíbrio, corpo, mente e espírito. Está tudo aqui. Está tudo aí. Está tudo aqui. No segundo livro, no Ressignificando Sua Vida, tem a alimentação saudável, que é depois que você fez o desafio. Na verdade, você mesma falou, todo mundo quer saber o que eu como. Surgiu dessa demanda, desse desejo. Então, junto com uma chefe de cozinha, muito boas, as receitas, as coisas que eu como em casa. Tem um quibe de carne com quinoa que eu fiquei louca. Para não deixar as origens, mas tendo que abandonar o trigo, a gente adapta. Porque eu não quero abandonar as Também não, a gente adapta. Não, a gente tem que se adaptar. Então, aqui a quinoa entra no lugar da farinha do quibe. No tabule também? No tabule também? Eu faço tabule de quinoa, sem saber que era tabule de quinoa. É isso aí. Mas porque eu estou procurando tirar os carboidratos com... Quer dizer, eu ralo um pouco. Mas hoje em dia, a gente consegue, por exemplo, aquele macarrão de quinoa, amaranto, de pupunha, de abobrinha. É muito bom. Muito bom. Aquilo você realmente consegue fazer. Leda, convenhamos, o que é bom do macarrão é o seu molho. A manteiga, ou é o azeite, ou é o queijo, ou é o pomodoro. Então, se você fizer qualquer fibra ao dente com um bom molho, está resolvido. É verdade. Tem que ser muito prático, mas tem que ser muito... Essa pizza de couve-flor realmente funciona. A massa é boa. É boa, É boa, é crocante. E tá ótimo. Lógico, você falasse para mim, outro dia um amigo meu falou, Baracate, isso não é pizza, isso é uma outra coisa. Então para de chamar de pizza. Tá bom, é verdade também. Outro dia eu fiz uma feijoada funcional, mas isso não é feijoada, isso é outro nome. Ok, é outro nome, não vamos chamar de... feijoada você botava o quê na porque eu ponho arroz de couve-flor ao invés do arroz branco, porque a gente come muito, Leda, comer um prato. A combinação mais arroz bom... de couve-flor é couve-flor picadinha. Funcionando como faz a vez do arroz. Faz, é verdade. Existe uma... A couve-flor, aliás, é uma coisa muito doida, né? O crucífero, sem dúvida. dúvida. É um crucífero maluco. Tem uma substância porque chamada... eu já vi batida para virar molho de estrogonofe, sabe? Sim, faço caldo de sopa. Eu já experimentei de várias maneiras. Eu acho que a couve-flor... A couve-flor e o brócolis, eles têm uma substância chamada indol 3-carbinol, que é um anticancerígeno.
Todos os homens e mulheres que fazem reposição hormonal deveriam fazer a ingesta de crucíferos como um bloqueador natural. E cúrcuma são poderosos antioxidantes anticancerígenos. E você defende cúrcuma como uma... Cúrcuma todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Em pó, comprimido, em De qualquer maneira. Além magnésio também? Magnésio também. Por que magnésio? Né? O grande defensor de magnésio no Brasil é o nosso amigo Lá Ribeiro. A tabela periódica de química, nós temos tanto excesso de cloro, de flúor, de boro, que o magnésio está suprimido. Então, por mais que você tenha uma alimentação normal com magnésio, diante dos demais metais, nós temos uma queda da presença dele no corpo. Então, há uma necessidade de suplementar a mais com magnésio. Melhoramos o cérebro, o intestino, o coração, as câimbras com magnésio. A cúrcuma... Câimbras. Existem vários tipos de magnésio, como para câimbras. A cúrcuma que eu coloco ou no frango, ou nesse arroz de couve-flor, ou no arroz, nas saladas, nos ovos, ou até no seu suco verde. Até no frango. Isso, no frango é perfeito. Fica perfeito. Eu tenho experimento. E os açúcares? Você libera algum? Na verdade, açúcar... Não é liberar para a pessoa cair de boca, não é isso que eu estou falando. Eu entendo. Mas assim, alguma hora você tem vontade Ontem eu comi de um pouco de açúcar. Eu lembro de ter comido algum doce, eu vou lembrar aqui já. Não, açúcar... Vamos lá. Acima de tudo, algo que é importante. As pessoas manuseiam o açúcar normalmente no seu café ou no seu chá. Que é o único momento que eu vejo que as pessoas... me obrigou a tirar, eu tirei. Sabe porque eu gostei do gosto? Esse é o ponto. Outro dia me falaram assim, Baracate, você gosta também de café? Eu falei, eu sou árabe, lógico que eu gosto. Eu falei, então toma sem adoçar por uma semana. Ao final de uma semana eu não suportava o café, eu descobri que eu gostava de uma bebida doce e não do café. Então eu parei de tomar café, porque para eu tomá-lo eu tinha que adoçar. Não, então eu tomo meu chá. Eu tomo direto ou boto canela. O que eu acho, eu uso também um MCT, uma canela. Eu acho assim, bebidas não devemos adoçar. Temos que aprender a bebê-las. E o açúcar embutido naturalmente nos alimentos são aceitáveis, seja na fruta ou algum preparo. Se você for usar açúcar, para mim, na minha opinião, o melhor açúcar no mercado chama açúcar de coco. É um açúcar limpo, de baixo índice glicêmico. Mas todo açúcar tem que ser usado com moderação. Então não é assim, o açúcar de coco é legal, demerara é legal, vou usar à vontade. Não. É para escolher o melhor do que o refinado. Eu, com o tempo, parei de fazer propaganda aos tipos de açúcares e sais. Eu costumo dizer o seguinte, use um açúcar não refinado, use um sal não refinado. Assim eu não estou dizendo se é um sal marinho, se é um sal rosa, ou sal de Himalaia, para parar com briga. Só não use o refinado. Porque a partir do momento que a indústria pega um sal bruto, um cristal carregado de mineral, põe para dentro da indústria, refina, exclui todos os metais, os minerais, e só mantém o cloreto de sódio, que é quem salga, ele já deixou de ser natural. É assim como o açúcar e os demais alimentos. Eu achei esse livro com a colaboração da chefe Lidiane Barbosa. Uma querida. Né? E tem as receitas todas nele, e são muito gostosas. Eu destaque para o quibe, pela minha origem, mas há bolos, tipo bolo de banana, a pizza, a panqueca, a salpicão. A biomassa de banana verde, que a gente pode usar para tudo, para gerar volume nos alimentos. Inclusive para fazer maionese. Isso. O leite de coco, que extrai o leite de coco e o farelo sobra para fazer o bolo e tem um leite de coco natural caseiro. É verdade. Inclusive isso é porque as pessoas reclamam que esse tipo de alimentação é muito cara para as pessoas de baixa renda. E é verdade. É mais barato comprar um macarrão tradicional. Infelizmente é isso mesmo. Infelizmente é verdade. E outro dia eu soube de um caso de uma pessoa que trabalha para mim, cuja neta tem uma série de alergias, enfim, uma doença mesmo. E não pode de jeito nenhum, mas não é uma intolerância assim, é uma intolerância... Uma alergia, talvez. Uma alergia, umas coisas... É mais grave do que intolerância, é uma alergia. Grave. E aí eu fiquei ensinando para ela como é que ela podia fazer leite. O leite mais barato é o leite de arroz. Porque o arroz é mais barato que a quinoa, que tudo, né? Isso mesmo. Para uma população mais baixa. Mas você pode, no caso da castanha, você pode aproveitar e fazer uma pastinha com aquela massa que sobra do leite. Você reaproveita tudo. Pode reaproveitar e tornar a coisa cara, né? Múltipla. E daí ela fica mais barata. A indústria, pós-Segunda Guerra Mundial, se aproveitou daquela experiência de sucesso